Boa noite, pessoal. É muito bom ter vocês aqui com a gente na terceira live da Rede Brasilândia Solidária, em parceria com a Rádio Cantareira. Nessa noite, a gente vai conversar um pouco sobre o enfrentamento da Covid-19 nas periferias, em especial no distrito da Brasilândia. Também vamos falar um pouco sobre a saúde da mulher nesta pandemia e os impactos na vida dos trabalhadores. Desculpa, gente, deu um probleminha aqui, deixa eu ver se eu consigo tirar. Só um minutinho, por gentileza. Então, como eu estava falando, a gente vai tratar hoje sobre a questão da saúde, né? E o impacto na vida dos trabalhadores e das trabalhadoras que atuam na linha de frente no combate ao coronavírus. Então, é o seguinte, mande o seu comentário, peço desculpas agora por ter vazado o áudio, participe, compartilhe da live, chame os seus amigos, tá bom? Estamos no ar. E está aqui com a gente nessa live a doutora Cristiane Cabral, sanitarista e professora da Faculdade de Saúde Pública da USP. Seja bem-vinda, doutora Cristiane. Boa noite. Olá, Nilma, super obrigado. Olá, boa noite. Olá a todos que estão nos assistindo, nos ouvindo agora ou em algum outro momento. E agradeço muito a oportunidade de estar aqui com vocês nessa terceira live hoje, né, dessa iniciativa importantíssima da Rede Brasilândia Solidária. Então, super boa noite. Muito obrigada pela sua presença. Também contamos com a participação da presidenta do Sindicato das Psicólogas e Psicólogos do Estado de São Paulo, a Fernanda Magano. Boa noite, Fernanda. Obrigada por estar aqui com a gente. Boa noite, Nilma. Muito bom poder partilhar essa live com Cristiane, com o Fábio, o Ivo, para que a gente possa debater as condições de trabalho e saúde dos nossos trabalhadores e trabalhadoras, como também da nossa população que está sofrendo tanto nessa condição da pandemia. Será um prazer. Obrigada pela presença. A live de hoje foi produzida pelo Núcleo de Saúde da Rede Brasilândia Solidária, e quem representa o núcleo e também está no grupo operativo é o Fábio Ivo Aureliano, que tem atuado em várias ações da rede. Boa noite, Fábio. Pronto para mais uma live aí? Olá, boa noite. Pronto para mais uma live, essa muito especial, onde vamos tratar da questão da saúde do trabalhador, mas também da saúde da mulher. E é um grande prazer estar com vocês três mulheres nesse momento especial, e meu papel aqui será um pouco falar das ações do território, como está se constituindo a rede, e também já gostaria de, inicialmente, registrar que nós convidamos que tivesse um representante do serviço de atendimento no nosso território, tanto da saúde básica como da saúde mental, mas, infelizmente, a Secretaria de Saúde, através da sua Secretaria de Comunicação, vetou e veta que qualquer profissional de saúde fale em público sobre as suas ações. Só para registrar, não se tratava de uma entrevista, nem de um debate, mas sim o convite era apenas para que elas pudessem apresentar como está funcionando o serviço no território. Ok, Fábio, seja muito bem-vindo. Gente, é o seguinte, falar de pandemia de coronavírus no Brasil, infelizmente, é recorrer a dados sempre trágicos, né? A gente tem acompanhado diariamente o que tem ocorrido. Então, hoje a gente já conta 54 mil mortos, mais de 1 milhão de casos, lembrando sempre que não são números, né? Pessoas não são números. Então, são famílias que passam hoje por essa grave situação de luto nesse momento, né? E se no mundo o Brasil está entre os países com mais óbitos, já se fala até do Brasil virar o epicentro da pandemia, muita gente tem falado disso, né? A maior cidade do país, que é São Paulo, tem 6 mil mortes, né? E os moradores e moradoras da periferia, a gente sabe que são sempre os mais afetados, e nesse caso não está sendo diferente, né? Uma análise feita pela Rede Nossa São Paulo, até a gente já usou
A gente já conversou sobre dados da Rede Nossa São Paulo também, na nossa Rede Brasilândia Solidária, cruzou os dados do último boletim da Prefeitura com o mapa da desigualdade, né, divulgado essa semana. Foi divulgado agora, no comecinho da semana. E revela que bairros com as maiores proporções de pessoas pretas e pardas têm mais mortes por Covid-19. E isso a gente também acompanha na Brasilândia, né? Então, a Brasilândia, por exemplo, hoje já soma 277 mortes, a vizinha Freguesia do Ó, 181 mortes por Covid. Já o Alto de Pinheiros, se a gente fizer aí uma comparação com bairros mais ricos, registra 44 mortes, né? Então, o ideal seria que ninguém registrasse nenhuma morte, né? Então, eu vou começar pela doutora Cristiane Cabral, para fazer uma análise para a gente, se infelizmente o CEP virou um fator de risco da Covid, né? A gente tem visto que tem uma relação aí muito grande entre o coronavírus e a desigualdade. Então, queria que a senhora iniciasse falando um pouquinho sobre isso. Então, Nilma, então agradecendo novamente a oportunidade para que é realmente uma questão bastante provocativa a gente pensar que história é essa, né, que o CEP vira fator de risco, né? E realmente, assim, tem uma coisa que a gente vem insistindo muito, né, que é falar de algumas questões, né? Então, assim, primeiro é de uma doença mundial que atinge, né, de todos os países do mundo, né? Então, dá inicialmente uma certa sensação de universalidade, né? Uma coisa geral e universal. Só que o que a gente vem chamando muito a atenção é o seguinte: a pandemia chega nos países e encontra determinados contextos, né? Então, isso, essa pretensa universalidade, em certo sentido, cai por água abaixo, né? Porque a gente vai olhando quais são os contextos, os contornos que ela vai adquirindo em cada lugar que chega. Então, basta olhar, não é nem comparar o Brasil inteiro, porque se a gente compara o Brasil inteiro, vê o que está acontecendo na Amazônia, que é uma desgraça de extermínio da população indígena. A gente está caminhando para isso, né? A gente olha para São Paulo e, como você mesma traz esses dados, as coisas são completamente díspares entre o que acontece no Alto de Pinheiros e o que acontece na Brasilândia, né? Então, essa ideia inicial, né, dessa universalidade, a gente tem que falar, olha, não, né? Ela, na verdade, vai atingir diferentemente os países, as cidades, os bairros e as pessoas, né? Por quê? Porque a gente tem vulnerabilidades distintas, né? Então, de um certo ponto de vista biológico, a gente pode dizer, sim, né? Todo mundo é suscetível, né? Todo mundo corre, de certo sentido, pode adquirir o vírus, mas quais são os outros fatores, né, que são, se acoplam, são adicionados a essa dimensão puramente de um corpo biológico que faz com que uns tenham muito mais chances de contrair o vírus e, portanto, também de adoecer do que outros, né? E isso certamente passa pelas questões de desigualdade social, né? Porque quando a gente está pensando novamente também, né, essa recomendação do fique em casa, e logo depois a gente começou a falar, e aí eu acho que até a mídia, né, adaptou um pouco a frase, que é do fique em casa se puder, porque começa com a ideia de que, por exemplo, profissionais da saúde não podiam ficar em casa, pessoas que trabalham, né, no comércio de alimentos não podiam ficar em casa, mas, na verdade, está falando de várias camadas e categorias que não podem ficar em casa por diversos motivos, né? Então, digamos assim, essa intervenção sanitária, né, aparentemente também universal do fique em casa se puder, ela vai já ganhando outras, né, outras cores, outros matizes, porque não é bem assim. Cada contexto, a gente precisa entender como é que ela chega nesses contextos e o que, portanto, é possível de fazer, né, em função disso. E aí, realmente,
haja, acho que persistência, haja imaginação, haja realmente resiliência para a gente realmente combater de modo, digamos, localmente e responsável, né? Isso que se apresenta como uma coisa geral, igual para todo mundo, só que não é. Ela não é igual para todo mundo, né? A gente está vendo e falando muito isso, né? Ela não é igual para todo mundo. Ela vai atingir em cheio e de forma bastante diferente as periferias, as pessoas mais vulneráveis, né? Então, essa pretensa universalidade da pandemia é só realmente do ponto de vista isso, de um corpo biológico que pode adoecer, mas a dimensão social delas traz muitas outras coisas, né? Faz essa diferença absurda entre os números dos que são afetados, dos que adoecem e dos que morrem, né? Sejam mais velhos, mais jovens, homens, mulheres, brancos, pretos, enfim, botando toda a diferença, todos os matizes em relação a essa pandemia, né? Então, eu acho que a gente tem que estar muito atento a isso, e é isso, pensar como que, a partir de determinadas localidades, o que a gente pode ir fazendo nesse enfrentamento local, né? Então, acho que eu, enfim, queria falar inicialmente nesse sentido, né, dessa proposição local. E aí, não sei se a gente já pode entrar numa dimensão do debate sobre saúde da mulher. A gente pode entrar já nisso, Nilma? Sim, a senhora pode falar um pouco sobre isso, que é a sua especialidade também, né? A saúde da mulher, né? Pois não, pode falar. Isso, porque essa é uma outra dimensão que a gente também vem discutindo muito, né? Que é isso, assim, em momento de pandemia, né? A gente já viu isso por outros momentos, situações históricas, outras catástrofes, né? Que a dimensão dos direitos sofre muito. É a primeira coisa que meio que sai pela jogada fora, né? Sobretudo o que concerne o direito das mulheres, né? E a gente realmente tem assistido, né, denúncias, né? Primeiro aparece na mídia, né? Mas já a partir de uma retratação, né, de aumento de casos, por exemplo, de violência doméstica, né? Não há dúvida do aumento de casos de violência doméstica que está saindo em alguns boletins, o aumento de feminicídios, né? A dimensão, portanto, de estupros que devem estar ocorrendo, violência sexual e várias outras dimensões que lá vão afetando essa dimensão, enfim, da vida das mulheres, né? Sem falar, claro, nisso que a gente, enfim, tem dito dessa sobrecarga feminina, porque as mulheres são historicamente aquelas que são responsáveis pelo cuidado, né? E aí são responsáveis pelo cuidado, a gente pode pensar no campo da saúde. Qual é o sexo de boa parcela, digamos assim, da comunidade de enfermeiros e enfermeiras? São mulheres, né? Então, são mulheres que estão na enfermagem, são auxiliares técnicos, são técnicos de enfermagem, tem, né, uma população feminina importante, né? Em casa, quem geralmente é responsável pelos cuidados de uma pessoa doente é uma figura feminina. Quem é responsável pelo cuidado das crianças e da gestão doméstica é uma figura feminina. Então, a gente também vem falando de mais uma sobrecarga que vem em função essa função histórica, digamos assim, né, que a gente nasce, cresce e aprende, né, disso, de que quem cuida... É uma barreira difícil, né? Quem cuida são as mulheres, né? Como se... E eu acho que a gente tem que trabalhar nisso, é uma coisa de médio e longo prazo, para dizer que, olha, o cuidado tem que ser igualmente repartido, né? Não tem nada a ver, não é porque é mulher que então ela vira a cuidadora nata, né? A gente, na verdade, aprende essa função, aprende esse papel, né? Então, isso é uma outra dimensão que a gente vem discutindo, que também acaba afetando, claro, o cotidiano das mulheres, né? E do ponto de vista mais geral, por exemplo, que a gente vem alertando, né? Na verdade, é um alerta que vem tanto do OMS quanto do Fundo de População das Nações Unidas, né? Que é algo que já foi visto em pandemias anteriores, por exemplo, a ocorrência, o aumento de gestações não planejadas, de gestações imprevistas. Por exemplo, acho que tem várias áreas da saúde da mulher que estão sendo afetadas, mas essa é uma
que a OMS e o UNFPA, que é o Fundo de Populações Unidas, chama logo a atenção para falar, olha, não é porque temos uma pandemia que os serviços de saúde reprodutiva podem ser desmontados, né? E a gente vem assistindo isso cada vez mais. Serviços de saúde reprodutiva que são tidos como não essenciais e lá vêm sendo desmontados. Ora, as mulheres precisam continuar tendo acesso a esses serviços, né? São serviços essenciais. Porque a gestação vista, uma gestação pode incorrer em muitas questões, em vários outros momentos para a saúde da mulher ou para o bebê, né? Por exemplo, pode incorrer numa tentativa ilegal de aborto, e certamente, em muitos casos, vai ser um aborto inseguro. Pode incorrer no início tardio de pré-natal, e aí a gente olha para os serviços de pré-natal e vê que ali também tem uma desestruturação com a pandemia, né? Então a gente tem notícias, né, de unidades básicas que cancelaram as consultas de pré-natal, né, que deixaram de atender, ou que não cancelaram, mas, por exemplo, não fizeram uma espécie de separação do fluxo do trânsito entre as grávidas e os demais pacientes, que muitos ali vão estar, provavelmente, né, podem estar infectados com Covid, né? Então, essa é uma outra dimensão que a gente vem alertando para os serviços de saúde reprodutiva, são também serviços essenciais, né? A gente precisa continuar garantindo contracepção às mulheres, serviço de pré-natal às mulheres, né? Disponibilidade da contracepção de emergência. Imagina, com o aumento da violência doméstica, certamente aumento de relações sexuais não consentidas, né? A gente precisa esse recurso de retaguarda e ele tem que estar disponível para as mulheres, né? Então, a gente vem assistindo na área da saúde da mulher diversos desdobramentos ruins em função de uma desestruturação também da assistência, que inspeções da saúde pode quando não pode. Mas, enfim, depois a gente pode conversar um pouco mais sobre essas questões. Não, realmente assuntos importantíssimos, né, doutora? Não é porque nós temos a Covid que as outras questões precisam ser esquecidas, né? E a violência doméstica realmente é algo que a gente tem visto, que tem aumentado nesse período. Então, faz parte também, deve fazer parte do plano de combate ao Covid, que se combata também essas outras pandemias aí, né, que já existem há tanto tempo. Agora a gente conversa um pouquinho com a Fernanda, que é psicóloga, e a Fernanda vai trazer para a gente, que é presidenta, né, do Sindicato dos Psicólogos e Psicólogas do Estado de São Paulo. Ela participou, ajudou a elaborar e ajudou a divulgar uma pesquisa, que é até uma pesquisa feita por uma entidade internacional, né, Fernanda, que fala sobre outro problema extremamente complicado, que é o adoecimento dos profissionais que estão na linha de frente, dos profissionais da saúde. Então, Fernanda, a gente queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão, sobre a pesquisa, o que a pesquisa levantou, quantas pessoas foram ouvidas. Perfeito. Bom, boa noite a todos e todas novamente, é muito bom poder estar aqui. Primeiro, apresentar para vocês a entidade. A ISP é uma sigla que significa Internacional de Serviços Públicos. Ela tem milhares de entidades sindicais filiadas a ela no mundo todo, todos os continentes, e perfazem aí cerca de 30 milhões de trabalhadoras e trabalhadoras representados no mundo. Na realidade brasileira, a gente tem cerca de 40 entidades nacionais e estaduais filiadas a essa internacional, e ela faz um trabalho que é de pensar as políticas públicas nas áreas prioritárias e filia tanto os sindicatos de categoria profissional como sindicatos diretamente ligados ao serviço público, como também sindicatos que podem ser privados, mas que a finalidade dela é a questão da saúde ou a questão da assistência social, que é, por essência, uma política pública, né? Então, um pouco para apresentar esse recorte das entidades.
a ação de fazer a campanha, que se chama Trabalhadoras e Trabalhadores Protegidos Salvam Vidas. Inclusive, ele tem um site disponível para acesso às informações que eu vou mencionar, caso as pessoas depois queiram se aprofundar, que é trabalhadoresprotegidosalvamvidas.com.br, né? Então, para ficar o registro dessa referência. A campanha foi lançada em 31 de março no Brasil e foram apresentados os questionários a partir desse final de março até 9 de junho. Neste período, esse questionário ficou disponível em meio eletrônico e as entidades filiadas fizeram toda uma divulgação para que trabalhadores e trabalhadoras pudessem responder e partilhar e divulgar essa questão como estratégia de conhecimento da realidade da vivência dos trabalhadores na situação da pandemia, também para utilizar esses instrumentos a partir desse levantamento de dados como forma de pressão aos poderes públicos para melhoria das condições de trabalho e garantia da vida dos trabalhadores. A gente teve quase um total de 3.500 questionários respondidos e boa parte desses questionários foi respondido pelo estado de São Paulo. Então, só para contar o tamanho do nosso estado e a referência aí da participação. Foram cerca de 1.330 questionários respondidos por São Paulo e era um viés especificamente voltado para trabalhadores da saúde, mas também ligado às outras áreas consideradas essenciais. Então, a saber, responderam o questionário também trabalhadores da assistência social, da segurança pública. Acho que está dando o reflexo do microfone da doutora Cristiane. Vamos colocar no mudo aqui. Perfeito. E aí, desses questionários, então, da porcentagem dos 3.500, 84% eram profissionais da área de saúde e 16% nessas outras áreas também tidas como essencial, assistência social, previdência, segurança pública, a questão dos serviços públicos aí urbanos, então a questão dos coveiros, que parte dos óbitos que estão acontecendo no estado também pegam esse recorte, e a partir da própria fala da doutora Cristiane do recorte da mulher na categoria saúde, também o envolvimento das mulheres no sentido de participarem e buscarem responder essa pesquisa. Então, 74% foram mulheres que responderam à pesquisa. Como a pesquisa garantiu sigilo, a gente teve 24% que se destacou e se respondeu à pesquisa como população masculina, 1% não quis informar e 1% deixou em branco. Do vínculo de trabalho, 64% foi de vínculo público, 28% na questão de carteira assinada com CLT, mas também teve 2% temporário, 3% sem vínculo e 3% deixaram essa questão em branco. Dos trabalhadores e trabalhadoras que responderam à pesquisa identificando qual sua função, a maior parte deles foi da área da enfermagem, então 28% enfermeiros, 11% técnicos de enfermagem, 10% agentes de endemias, 5% de agentes comunitários de saúde, 6% de psicólogos, 4% de assistentes sociais, e aí a porcentagem vai diminuindo se ter algumas das profissões como exemplo. E nos chama a atenção que, infelizmente, os médicos e médicas participaram pouco e são os mais diretamente atingidos na questão das mortes, né? Então, temos aí uma diferença proporcional entre a participação na resposta imediata de um instrumento que vai na defesa e boa parte dos 50 óbitos que já aconteceram na área da saúde e também em outras áreas aqui no estado de São Paulo, eles não responderam. Da questão da jornada de trabalho, 37% apontou que eram 8 horas ou mais, 24% 12 horas ou mais e 30% 6 horas.
Em relação ao meio de transporte, muitos apontaram a dificuldade de se deslocar com o carro próprio, mas que estavam dando preferência, inclusive em prejuízo à família, no sentido de tentar garantir a proteção e a não contaminação, e que não foi oferecido para esses trabalhadores a opção da hospedagem, apesar de os poderes públicos divulgarem na mídia e tentarem fazer todo um marketing a respeito de que iam oferecer essa hospedagem. Então, mais de 94%. Né, Fernanda? Muito complicado. Muito. E aí, na pesquisa também, gostaria que você apontasse, se possível, porque há várias reclamações dos profissionais da saúde, né? Por exemplo, boa parte reclama que não tem equipamento de proteção individual. Então, gostaria que você entrasse um pouquinho nesses principais problemas aí que foram apontados. Né? Na questão da proteção individual, a alegação é que mal que se oferece é o álcool gel, e ainda 75%, que a questão das luvas, 65%, as máscaras, não chega a máscara N95, que deveria ser de fato usada para os profissionais da área de saúde, acabam sendo máscaras com mais fragilidade, e os protetores faciais apenas 30%, com a dificuldade também de acesso aí aos óculos de proteção e os aventais. E com uma pressão muito grande, quase que a nível de assédio mesmo, dos gestores no sentido da reutilização dos equipamentos de proteção individual, que é algo que é totalmente proibido. E é inaceitável, porém havia essa pressão, e aí, em alguns casos, os funcionários não cediam, mas acabavam utilizando a máscara de pano, que não é o ideal para o exercício profissional. Na sequência, tem uma questão de que era insuficiente o material para higienização, né, dos materiais que é possível a reutilização, como face shield, óculos. Então, tinha dificuldade para fazer essa higienização e poucos materiais de reposição. Então, 64% alegaram que não havia esses materiais de reposição. E também que pouco se divulgava nos locais de trabalho os protocolos da Anvisa, os protocolos de treinamento, toda uma questão de cuidados pessoais para evitar o contágio, e também não houve o treinamento adequado, nem para os profissionais e nem ações diretas junto à população. Então, alguns questionários, inclusive, apontavam que trabalhos como o que vocês têm feito na Brasilândia são fundamentais na ausência do poder público, né? Não citaram especificamente este trabalho, mas citaram a importância dos movimentos sociais em suprir a ausência do poder público. Então, os percentuais apresentados mostram uma grave situação, mais de 64% sofrendo com essa situação, e essa situação de ausência dos equipamentos, o temor de levar a doença para casa por não ter o transporte adequado individual, a ausência do oferecimento de alojamento, apesar de todo o marketing governamental de dizer que vai oferecer esse alojamento. E aí, mais de 50%, então, dos entrevistados alegavam que estavam em situação de sofrimento psíquico, né? E essa situação se agravava ainda mais, fazendo consequência com o raciocínio da doutora Cristiane para o público feminino, né? Então, 56% ou mais eram mulheres que alegavam essa situação de sofrimento psíquico, enquanto os homens ficavam aí na taxa dos 40%. Então, só para fazer a referência, então, nessa primeira intervenção que a gente vai fazendo e passando já a palavra, o quanto de fato a gente tem que ter um cuidado com essas mulheres que ficam cuidadoras em vários níveis, né? No seu trabalho, na sua casa, a sobrecarga de jornadas e tarefas, e o quanto também já foi dito que o vírus, apesar de um discurso
emblemático da mídia e dos gestores públicos, que ele é democrático e atinge todo mundo. Não é verdade, ele é seletivo e ele atinge as populações mais vulneráveis. Negros, negras, indígenas, os mais pobres, e por isso que as taxas dos adoecimentos e, infelizmente, dos óbitos vão apontando a religião da Brasilândia aí no esse recorte da cidade, das zonas, como um dos mais altos e que precisam ser evidenciados, e a gente tem que ampliar, então, nosso olhar de cuidados. Passo a palavra para que a gente possa continuar no próximo bloco para cumprir aí o tempo. Ok, essa pesquisa é extremamente importante. Eu peço que depois você mande para a gente, pode mandar para mim, para a gente publicar nas nossas redes, dar uma visão maior, porque realmente é outro complicador muito sério, né, durante essa pandemia. A questão de tanta gente doente na área da saúde, né, e por falta de equipamento, por falta de um cuidado maior aí de quem deveria dar o cuidado para os profissionais, né. E você falou o seguinte, sobre o trabalho feito diretamente na comunidade, sobre a importância disso, sobre a questão de prevenção, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso com o Fábio Ivo. Mas antes a gente vai tentar rodar aqui um VT, né? Então vamos tentar rodar o VT agora, Alberto, que é o primeiro VT que a gente passou aí, que a gente mandou. Vamos ver se a gente consegue rodar esse vídeo para a gente prosseguir aí a nossa conversa. Pessoal, meu nome é Fábio, sou da Rede Brasilândia Solidária. Nós estamos aqui na Cantina Sampaio, fazendo mais uma ação de conscientização contra o coronavírus. A Rede Brasilândia Solidária, em parceria com os profissionais de saúde, vem atuando para reduzir o índice de morte no nosso distrito. Então, todo mundo que puder fique em casa, utilize máscaras, e queremos parabenizar todos os envolvidos e agradecer aos parceiros nesta ação de combate ao coronavírus na Brasilândia. Rede Brasilândia Solidária, em parceria com a comunidade. Fábio. E o Fábio, além de todos os trabalhos que ele tem feito, ele também é repórter agora da Rede Brasilândia Solidária. Né, Fábio? Muitos vídeos, e eu acho isso ótimo. Eu acho, assim, excelente que as ações da Rede Brasilândia realmente possam estar no vídeo, nas fotos, né, em todas as mídias. E é o seguinte, Fábio, a Fernanda falou sobre essa importância também que os psicólogos veem nessa pesquisa do trabalho feito diretamente no bairro. E você que está na base, você que está no bairro, eu queria que você falasse um pouco sobre esse trabalho em conjunto com as UBSs, com os agentes de saúde, como as famílias da Brasilândia têm recebido, que avaliação você faz aí nesse sentido? Boa noite a todas, mais uma vez. Boa noite aos ouvintes, as pessoas que estão assistindo aí e compartilhando. O que eu acho que é importante a gente salientar nesse primeiro momento é que logo no início da pandemia, nós descobrimos de forma muito rápida que a questão da doença universal, ela não iria se sustentar por muito tempo, por conta que logo nos primeiros 30 dias, os dados que já apareciam, ia ficando muito claro que o índice de contágio e o índice de morte nos bairros mais privilegiados, que têm uma infraestrutura e que o poder público atua de forma objetiva, ia se mostrando muito menor do que os dados das regiões mais periféricas da cidade. A partir desse entendimento, nós passamos a constatar que a nossa principal arma deveria ser haver uma unificação de esforços dos povos trabalhadores, seja desse povo que mora no distrito, mas também com os profissionais de saúde, de educação e das demais áreas que também atuam no nosso território. E passamos a ter ainda mais clareza que todos esses profissionais, eles são parceiros do nosso território e são parceiros da Rede Brasilândia Solidária. E por isso eles têm feito um trabalho
muito intenso e muito importante. Todos os profissionais da saúde, todos os profissionais da educação, os profissionais da assistência, principalmente, que estão diretamente engajados nesse momento, não estão em situações à distância, mas estão trabalhando diretamente esses 3 segmentos. Então, todos nós da Rede Brasilândia Solidária e a comunidade enxergamos esses profissionais como parceiro do nosso território e das nossas ações. Paralelo a isso, também foi ficando muito claro que a ausência de políticas públicas históricas da nossa região, ela seria o determinante para o índice de morte do nosso território. E que por mais que esses profissionais do território tivessem ações e força para intervir, esse vácuo de atuação do poder público histórico, ele deixaria uma marca triste com um índice de morte jamais visto no nosso território. A região da freguesia do Ó e Brasilândia, apesar de ser uma subprefeitura com a população grande, mas nós estamos chegando a 500 pessoas mortas. Temos muitos jovens mortos. A grande maioria são pessoas, trabalhadores, que estavam economicamente ativos, pessoas que tinham uma perspectiva de vida ainda longa. Então, a gente conhece essas histórias, conhece essas pessoas, os filhos, os pais, os sobrinhos, os tios que perderam os seus parentes diante da ausência de uma política pública. Está claro para nós também que a ausência de um atendimento de retaguarda hospitalar, ele tem sido decisivo para o índice de morte. Exemplo disso é o que foi mostrado recentemente numa reportagem no hospital de referência da nossa região, Hospital Penteado, aonde o diretor e os médicos intensivistas responsáveis pelo setor de UTI mostraram, não só relataram, mas mostraram se fazendo a escolha de quem seria tentado salvar a vida levando para a UTI e quem ficaria para trás, ou seja, uma escolha de quem iria morrer e de quem eles iriam tentar salvar a vida. Então, isso mostra que isso mostra que o poder público, na sua essência, e nas 3 esferas, esfera nacional, estadual e municipal, que seja pela ação equivocada, que seja pela omissão objetiva, tem contribuído de forma objetiva para essa situação. Nós não temos nenhuma ação governamental no território da Brasilândia para reduzir os danos do coronavírus. Os danos dessa pandemia, ele está sendo sanado exclusivamente pelas ações territoriais e pela luta intensa dos profissionais de saúde em número insuficiente, em condições de trabalho inadequadas, que tem levado ao sofrimento não só da equipe de saúde, mas também dos profissionais, por exemplo, de educação, que sofrem uma pressão enorme por querer dar aula e não ter à sua disposição os mecanismos necessários para atender o seu público, aonde é obrigado a fingir que há uma educação para todos, sabendo que uma boa parte dos alunos, e no caso da Brasilândia, a grande maioria das crianças e adolescentes, estão excluídas por ausência de políticas públicas, porque eles moram em regiões onde não têm acesso à internet, porque eles não têm recurso financeiro para comprar um computador ou pagar a conta de internet, ou porque o próprio poder público não une os seus profissionais, desde a direção aos professores, de uma estrutura de trabalho adequada para dar aula. Ou seja, imagina que um professor ele tem que dar aula remota para os seus alunos, mas digamos que ele não tem a internet em casa, ele não tem um computador, como que ele vai dar aula? O Estado forneceu? Não. Então, como que pode uma coisa dessa? E isso, claramente, vai gerando frustrações e danos à saúde desses profissionais. Então, o que eu queria aqui encerrar esse primeiro momento é registrando a luta e a importância desses profissionais, e aí dialoga diretamente com essa reflexão nesse dia, que trata da questão da mulher,
porque tanto na educação como na saúde básica, a maioria absoluta são de mulheres, profissionais mulheres, e com isto a gente vai fortalecendo nessas ações o território, mas também tendo um olhar de apoio e de solidariedade a esses profissionais. Não, realmente, são várias complicações, né? Quer dizer, não tem tantos problemas, né? Tantos problemas a serem resolvidos, e a gente não vê realmente o poder público, o Estado, né, resolvendo isso, atuando fortemente nessas situações, né? Eu vou ler aqui alguns comentários, peço desculpas por não ter lido ainda. Estou meio atrapalhadinha, gente, mas um dia eu aprendo, tá bom? E aí, depois que eu ler os comentários, vou pedir de novo a opinião de vocês sobre alguns assuntos, mas a gente vai ter que ser um pouquinho mais sucinto, porque nós já estamos com 40 minutos de live. Por quê? Porque o assunto é bom e rende mesmo, né? Então, vamos a alguns comentários aqui. Então, o Walter Martins disse que está assistindo. A Leandra Cabral falou o seguinte: Fábio, é muito importante para o povo da Brasilândia, sua referência e dedicação. O Adilson Souza deu parabéns a todos, para a gente. A Alessandra Cavigana, ela disse que enquanto isso o Hospital da Brasilândia foi aberto apenas com 30% da capacidade, realmente, né? Não dá para aceitar isso mesmo não, gente. E muita gente dando boa noite, falando das mulheres, quando o Fábio fez referência aqui que estava com 3, né? Debatendo com 3 mulheres hoje, então várias pessoas dando parabéns para a gente, olha que legal. Então, depois a gente lê mais alguns comentários. Então, mais sucintamente, doutora Cristiane, eu queria que a senhora falasse um pouco sobre a questão agora da situação atual, quer dizer, São Paulo está abrindo as portas de novo, dos comércios, dos shoppings, né? E nós ainda não chegamos, não vemos a curva dos casos de coronavírus cair ainda. Quer dizer, a gente ainda tem uma média diária no Brasil de mais de 1.000 mortes. Não é verdade? Então, eu acredito que a senhora, enquanto profissional de saúde, esteja vendo isso com muita preocupação. É verdade, Nilma, assim, é muito desgastante tudo isso, né? Porque eu costumo falar assim, a gente fez tudo mais ou menos, né? Então, bem, porque eu acho que eu estou com problemas na minha internet. Pode seguir? Pode seguir? Vai seguindo, está com um pouquinho de interferência, bom, mas dá para ouvir, né? Eu costumo dizer assim, que a gente fez tudo mais ou menos. Então, a gente teve uma proposta de quarentena em que a gente não atingiu determinados níveis do distanciamento social, né? Se a gente tivesse conseguido realmente parar a cidade, né, por 15 dias, isso não estaria se arrastando como está. Então, o que vai acontecer? Agora, com essa pressão política e econômica, estão se reabrindo coisas. Essa curva ela vai continuar, não tem isso que a gente viu nos outros países, né, de um sobe e desce. A gente continua num platô lá em cima e ele vai durar, né? Então, a gente tem que realmente inventar formas de como conviver com a pandemia. É esse o nosso desafio, né? Não adianta falar que ela vai passar. Esse é um outro absurdo que a mídia está dizendo, vai acabar. Mas quando a gente não tem ideia com o tipo de distanciamento que se conseguiu fazer, que foi meio meia boca, porque umas coisas ficaram abertas, outras fechadas, né? Então, bem complicado, né? Bem complicado. Milhões de pessoas, como você bem lembrou, milhões de pessoas ainda assim conseguiu auxílio emergencial, milhões de pessoas, por que isso? Tudo pela internet. Como é que se pode imaginar milhões de pessoas, todas com acesso a um bom celular, a uma boa rede de internet, para entrar e fazer o cadastro, né? Imaginar esse tipo de nível de igualdade. Não somos assim, não temos isso. Há um conjunto gigantesco de pessoas fora, né? Não tem celular, não tem acesso à rede, não tem documentos. É esse o nosso país. É nesse lugar que a pandemia chega, né? Então, ela realmente chega fazendo isso, terra arrasada. É muito complicado. E agora vamos reabrir. Por exemplo, essa semana veio a notícia da reabertura das escolas.
é realmente assim, eu sei que temos problemas, né, assim, como o auxílio não chegou a todos os lares, tem a questão da merenda escolar, mas enfim, não dá para imaginar crianças e jovens transitando, indo e vindo, né, assim, porque realmente a gente tem que entender que o distanciamento físico ele é fundamental. Então, se não dá para fazer o distanciamento físico dentro de casa, dá para fazer o distanciamento físico ao não ir para determinados lugares na rua. Então, a gente tem que conseguir realmente conter isso, parar isso. Continuando aqui, batendo um papinho também com a Fernanda também deve ter uma preocupação aí de quem está na linha de frente, dos enfermeiros e tudo mais, com essa reabertura. Há estados, por exemplo, que fizeram esse relaxamento do isolamento. A gente sabe que o isolamento na periferia é muito mais difícil, né? Mas a gente sabe também que o governo pode apoiar e bem nesse sentido, né? Não pagando auxílio a muitas pessoas aí que estão ainda na fila reclamando, era uma atitude a realmente ser feita, né? Não pagar ainda o auxílio, tem mais de 3 milhões de pessoas, né, que ainda estão esperando esse auxílio. Então, Fernando, eu acho que os profissionais de saúde que estão ali na linha de frente também estão preocupados com esse relaxamento aí, digamos assim, do isolamento, né? Sim, estava aqui liberando meu microfone. Eu acho que é fundamental esse ponto que você abordou. E eu queria voltar aqui na minha segunda intervenção, pensando também os problemas que a gente está enfrentando estruturalmente, né? Então, a ausência do controle social da saúde poder fazer ações mais efetivas e o desrespeito do governo frente ao controle social da saúde, né? Então, eu sou conselheira nacional de saúde e o Conselho Nacional já emitiu mais de 40 recomendações e tem tentado fazer as ações possíveis para intervir em questões que são bastante graves e polêmicas, como a questão da fila única dos leitos de UTI. Então, uma das recomendações do Conselho Nacional de Saúde é pela questão da fila única para os leitos da UTI, e infelizmente essa questão não é atendida e há muita dificuldade aí produzida pela ANS, Agência Nacional de Saúde Suplementar. Dentre esses ataques ao SUS, a gente também tem a questão da militarização do Ministério da Saúde, né, e profissionais não capacitados para fazerem o exercício. Então, me parece que é tudo bastante de caso pensado e, inclusive, o não envio dos recortes de recursos financeiros já previstos na situação da pandemia para os estados e municípios. E toda uma desconsideração do que é público, né? Então, a observação que uma das pessoas que participaram aqui, na referência de que o hospital da região está atendendo apenas com 30%, e a gente tem a questão do escoadouro de dinheiro para os hospitais de campanha que não têm sido eficientes. Então, convido a todos e todas para que a gente possa conhecer mais as ações que o controle social da saúde tem feito. O site do Conselho Nacional de Saúde tem disponível todas essas recomendações e elas são importantes tanto para o conhecimento da população, para reivindicar a atenção, já que a população mais vulnerável é a que está mais sofrendo e que está se transformando mais vítima, como também como instrumento de proteção para os trabalhadores e trabalhadoras, que estão desprotegidos sem os equipamentos de proteção individual, mas que também têm sofrido as mazelas desses desgovernos desde aí do golpe de 2016, né? Então, a gente tem o desmonte da política de atenção básica à saúde, a desconstrução dos NASFs, e agora todo esse ataque ao Ministério, inclusive a demissão das mulheres que estavam no Departamento de Saúde da Mulher, no Ministério da Saúde, porque se manifestaram para que os serviços de aborto legal continuassem ativos. Então, é visível o nível de ataque aos trabalhadores e trabalhadoras da saúde e a desconstrução da atenção à saúde da população. Não, realmente, assim, são vários pontos. Eu acho que se a gente fosse discutir tudo, a gente ficaria uma semana ao vivo,
porque não daria para a gente enumerar tantos problemas existentes hoje, né? E que estão ficando, porque o coronavírus coloca luz sobre isso, sobre problemas que já eram recorrentes e que não foram realmente resolvidos, né? E é o seguinte, a gente vai rodar aqui mais um vídeo do Fábio. Vamos rodar mais um vídeo que o Fábio fez, de um ato que a Rede Brasilândia Solidária organizou, para que fosse aberto 100% o Hospital da Brasilândia. Vamos dar uma olhadinha aí nesse vídeo agora. Brasilândia Solidária, hoje estamos aqui em frente ao Hospital da Brasilândia, reivindicando a abertura do hospital. Esse hospital deveria estar funcionando com 350 leitos, mas apenas 36 estão funcionando. E os demais continuam fechados. Nós, da Rede Brasilândia Solidária, estamos lutando para que todos os leitos do Hospital da Brasilândia estejam funcionando, para que toda a população da Brasilândia tenha o direito de ter um hospital para ser atendido. Por isso que a Rede Brasilândia Solidária... Isso aí, Fábio. Mais uma atuação aí importante, né? A gente fez esse ato da Rede Brasilândia Solidária e, infelizmente, o Hospital da Brasilândia, com todos esses números de mortes, ainda não funciona 100%. Realmente é complicado, né? Sim, muito, muito difícil. A última informação, há uma semana atrás, que 70 leitos estavam funcionando, o que não é menos de um quarto da capacidade de atendimento deles. Acho que o que é importante a gente ter clareza nesse momento, mais do que sempre, é que nós precisamos lutar pelo fortalecimento das políticas públicas estruturantes no país. Nós precisamos nos engajar na luta pelo fortalecimento do SUS, da educação pública de qualidade, acesso aos serviços públicos de forma universal, porque sem isto nós não teremos outro caminho. Imagina o que seria do Brasil nesse momento se não fosse o SUS. Com todo o ataque que nós, do SUS, que todo o sistema do SUS vem sofrendo nos últimos 4, 5 anos. Imagina se não tivesse o SUS. Imagina se tivéssemos na situação que o governo federal previa, no início do governo dele, o que ele pretendia fazer em 4 anos. Ou seja, o plano do governo federal é que em 4 anos nós não teríamos mais serviço público, nem de saúde, nem educação, nem nenhum mais estruturado no país. Ou seja, nós precisamos ter clareza que a sociedade brasileira precisa se engajar em defesa de um sistema de saúde público fortalecido, de educação fortalecido, de assistência fortalecido. Quanto ao nosso território, esse hospital deveria estar pronto há 2 anos atrás. A licitação foi feita para ele ficar pronto em 2018. Nós estamos em 2020, mesmo com todos os indicativos que iria chegar em São Paulo uma grande crise por conta do coronavírus, que iria assolar de forma dramática a questão da saúde pública, a prefeitura não fez nenhuma ação objetiva para entregar o hospital, não de adiantar a obra, para não atrasar tanto. Ou seja, fez todo um esforço para abrir o hospital de campanha do Anhembi, o hospital de campanha do Pacaembu, mas o hospital, de fato, da Brasilândia, não foi feito nada para que ele fosse implementado. Ou seja, nós estamos aí, nesse momento, sem que o hospital da Brasilândia esteja funcionando, e assim, simplesmente, o prefeito não está nem aí. Ou seja, simplesmente ele ignora essa realidade. Por quê? Porque quem vai ser atendido por esse hospital são as pessoas da periferia. Não é quem tem um plano de saúde de elite, não são os ricos da cidade. Senão, eles já teriam, sim, colocado esse hospital para funcionar. Na verdade, o que nós temos que ter clareza é que o grande capital e os nossos gestores, ele olha para a periferia, olha para o trabalhador, não é só para a periferia, olha para o trabalhador como números.
e não como vida, e não como seres humanos, que precisa ser tratado com dignidade. Eu acho que é diante desse momento que nós não podemos nos calar e precisamos nos indignar, porque se não houver indignação, não haverá uma luta de fato para que a gente possa reverter esse quadro. Ok. E assim, a gente já está chegando um pouquinho no fim, peço desculpas por alguma atrapalhada aí que eu tenha feito, principalmente no começo, porque deu um probleminha aqui no meu celular e eu não consegui acompanhar. Mas eu vou aqui ler alguns comentários, só para a gente também ter a participação das pessoas que estão nos acompanhando, né? Então, a Ivonete Ivo disse que é um assunto de extrema importância, deu parabéns para todos, para o Fábio também. A Laudeni Duarte disse parabéns para essas mulheres guerreiras e o Fábio por essa iniciativa. A Jussara falou que o áudio está bom, que está tudo bem. Agradeceu também a participação da Fernanda e da Cristiane. A Elizabeth Alves disse que é prioritário aqui a atenção à saúde da mulher, a manutenção ao pré-natal, tudo que a gente falou, porque não é porque tem o Covid que tem que parar as outras atenções, os outros tratamentos, né? As pessoas têm que fazer os seus tratamentos e precisam ser bem atendidas em todas as alternativas, né? A Simone também está falando aqui, gratidão por essa conversa tão necessária, e principalmente quando a gente destacou aqui a questão das mulheres na periferia, a questão das mulheres na saúde, né? Então, agora eu vou pedir aqui que a gente faça as nossas considerações finais. Temos aí 1 minutinho para cada um, ok? Então, começo pela doutora Cristiane. Olha, Nilma, eu queria realmente agradecer, e louvar essa iniciativa da Rede Brasilante, da Rádio Cantareira, porque a gente precisa realmente colocar o assunto em pauta, discutir as coisas. Informação qualificada é fundamental para a gente fazer qualquer tipo de ação, né? Então, a gente realmente, por exemplo, tem que levar a sério essa história do uso das máscaras e o uso correto das máscaras, né? A gente não tem medicamento, não tem leito, como o Fábio falou, disponível, né? A gente vai ter que aprender a viver com o Covid em sociedade, né? A gente precisa aprender. Eu fico lembrando do início da epidemia da AIDS, quando a gente estava, né, discutindo sobre como inventar o bom uso da camisinha e colocar a camisinha no nosso cotidiano, né? Então, a gente está, de novo, tentando falar e convencer, assim, como inventar esse uso cotidiano das máscaras, né? Como se esquivar, né, das pessoas em ambientes para poder ter um distanciamento físico, porque a gente tem que inventar formas de como conviver hoje com o Covid, que veio para ficar aí por um bom tempo. E como o Fábio falou, realmente a gente precisa estar nessa luta de fortalecimento das políticas estruturais da saúde, da educação e da saúde, sobretudo. É fundamental. Então, parabéns a essa iniciativa, porque ela é mais do que fundamental. Muito obrigada, doutora Cristiane. A Fernanda também pode falar, por favor, as suas considerações finais, o que você gostaria de destacar nesse minutinho. Então, primeiro destacar que ontem, dia 25, foi o Dia Mundial dos Trabalhadores e do Serviço Público, então a gente tem que continuar na luta pelo serviço público de qualidade. Na verdade, hoje é esse dia, perdão, e amanhã, dia 26, a gente tem o Dia Mundial da ONU de Combate à Tortura, né? Então, esse é um outro tema, porque as violências e as torturas acontecem também nas periferias, e elas vão ficar como um escoadouro também para a saúde, e precisa ter esse destaque importante. E, por fim, destacar que a gente continua no mundo sindical na luta pela ratificação da Convenção 190 da OIT, que é pelo mundo livre, no mundo do trabalho livre das questões de violência e assédio moral e assédio sexual. Então, parte dos trabalhadores tem sido vítima disso historicamente, o desmonte das leis trabalhistas também levaram a isso, mas na situação de pandemia isso fica ainda mais agravado. E essa violência incorre para os trabalhadores e trabalhadoras e para a população vulnerável. Então, a organização dos movimentos sindicais junto com a luta social é fundamental para que a gente faça os enfrentamentos necessários para essa pandemia que ainda vai perdurar, que as pessoas se cuidem, se protejam
e que a gente também saiba escolher bem o nosso voto, para mudar esse estado de coisas e ter as políticas públicas garantidas, né? Então, um prazer estar com vocês, muito obrigada, e que a gente possa ter outros momentos de partilha para o cuidado da população e dos trabalhadores e trabalhadoras. Agradeço a oportunidade. Nós que agradecemos, Fernanda, e nos mande a pesquisa dos profissionais de saúde, a doutora Cristiane também nos mande informações, o que tiver de destaque aí, vamos publicar e vamos fazer essas notícias, né, serem divulgadas, porque realmente são denúncias aí que não podem ficar caladas, né? E o Fábio Ivo também, faça suas considerações. Fábio, por favor, 1 minutinho. Tá. Obrigado a todos, né? É um prazer estar aqui nesse privilégio, estar com essas 3 mulheres aqui trazendo tantas informações. Queria destacar rapidamente que todo esse trabalho só é possível porque nós somos diretamente na Rede Brasilândia Solidária hoje, mais de 200 pessoas participando ativamente da cultura, da saúde, da educação, da juventude, mas também, além dos que estão participando de forma direta, temos muitos participando de forma indireta e contribuindo, como a doutora Cristiane e a Fernanda, que está aqui hoje, dando esse privilégio de trazer informações qualificadas para o nosso território. Queria também ressaltar a importância de todos os profissionais do nosso território, profissionais de saúde, de educação e de assistência, principalmente, e destacar o papel forte das mulheres do nosso território da Brasilândia. Tenho convivido muito com essas mulheres, andando nas atividades, e a gente vê como essas mulheres são fortes no momento das maiores dificuldades, das pessoas que estão doentes, que estão acamadas, que estão com suspeita do Covid-19, são as mulheres que se ajuntam, se unem, se completam para contribuir com esse trabalho, fortalecimento, e principalmente fazer o que as mulheres fazem de melhor, que é uma luta contínua de defesa da vida, de forma admirável, e que todas merecem parabéns. Então, queria agradecer a todos, e uma boa noite, e falar que estamos juntos, e cada vez mais forte, e agora também nas ações de solidariedade, porque o povo está com fome e precisa de comida. Não, realmente. Então, agradeço a todos vocês. Vou falar um pouquinho só aqui, só alguns comentáriozinhos. A Márcia Bispo está falando parabéns, falas importantes. A Alice Figueiredo, parabéns, muito importante o debate. Temos também a participação da Cristiane Carneiro, do Walter Martins, da Melrili Lourenço, da Ivone Ivo, a Natália Almeida, a Leandra Leal. Muito obrigado, gente, pela participação. Desculpe não poder ler todos os comentários. Então, assim, eu acredito que foi um assunto realmente fundamental para a gente discutir, que é a saúde. E lembrando que toda quinta-feira, agora, às 20 horas, a gente tem a live da Rede Brasilândia Solidária no nosso Facebook da Rede e também no Facebook da Rádio Cantareira. Então, participe, depois a live também vai estar disponível no nosso Facebook. E peço desculpa por alguma atrapalhada aqui no começo, principalmente. Tá bom? Muito obrigada, gente. Até a próxima live.